Senhor. Encontrou o livro de 1 Samuel? Agora procure aí o capítulo de número 30. Primeira Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com impeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo. Levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, então somente os levaram consigo, e foram pelos seus caminhos. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anon e a Jerielita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amieleque: traz-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque certo a alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam. Amém? Até aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vivemos um tempo onde as famílias têm sido saqueadas, têm sido roubadas, têm sido destruídas, e muitas das vezes tem pessoas que acabam aceitando tudo o que lhe acontece, simplesmente cruza os braços e diz: eu não posso fazer nada, infelizmente eu tenho que aceitar, não tem mais jeito. E nesse tempo nós temos visto que muitas famílias têm sido destruídas, muitos lares têm sido destruídos, porque a família é um alvo de Satanás. A família é um alvo do nosso adversário, do qual ele trabalha poderosamente para tentar destruir. Porque quando há uma separação, a família fica fragilizada, e é onde muitas das vezes Satanás tem entrado por essa brecha que tem sido aberta na família, para poder destruir, para acabar, lançar homens, mulheres nos vícios, aprisionado no mundo maldoso, do qual não vai levar a pessoa a lugar nenhum.
aonde ali ele humilha aquela pessoa completamente, destruindo por completo aquela família, e aí acaba acarretando geração e geração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que eu e você não precisamos ficar de braços cruzados, mas precisamos agir da maneira certa, para que possamos alcançar a vitória da qual nós esperamos da parte do Senhor. Porque se eu e você, se a minha família, a tua família foi constituída pelo Senhor, não há demônio no inferno que possa se levantar para poder destruir a minha e a tua família. Então, se tem algo acontecendo contigo, se você chegou até aqui hoje, você está enfrentando um momento difícil dentro do teu lar, e você está disposto a lutar, você está disposta a batalhar para reunir forças e restituir tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado para destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver nessa noite que é possível, quando eu e você confiamos em Deus, quando eu e você esperamos em Deus, e Ele age em nosso favor e trabalha em nosso favor para poder nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo, hoje nós vamos ter a vida de Davi e a sua família, que estava em uma cidade da qual foi saqueada, destruída e até mesmo queimada a fogo, e a sua família foi levada a cativo, foi levada como prisioneiro, como escravo. E quando o mesmo chegou, que ficou sabendo tudo o que estava acontecendo, ele vai fazer algo que é o que muitas das vezes tem faltado na vida de muito homem e muita mulher de Deus, que é de chorar diante de Deus até que você não tenha mais força alguma para poder chorar, porque quando você não tem mais força é porque você já chorou tudo aquilo que você tinha de chorar. E quando você chora diante de Deus, você consegue o consolo da parte de Deus para a tua vida, porque a palavra do Senhor, ela vem dizer para mim e para você, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. No Salmo capítulo 30 vai dizer que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas pela alegria virá o amanhecer. E tem pessoas que têm passado muitas noites chorando, mas eu quero te dizer que em Deus você consegue ter a certeza da vitória da qual você está esperando. O que você não pode é parar de continuar buscando do Senhor, porque a palavra de Deus, ela também nos dá um exemplo muito claro, que muitas das vezes você tem se derramado hoje aos pés do Senhor e tem chorado, e você está buscando para que no amanhã seguinte a resposta já pode chegar até você. Mas muitas das vezes não é assim, porque o tempo de Deus ele é diferente do meu e do seu. A Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é como a noite de ontem que passou. Então é totalmente diferente do meu e do seu. E muitas das vezes nós nos derramamos, nós buscamos diante do Senhor para que Ele nos dê a vitória esperada. Mas Deus ele quer nos preparar, Ele quer nos capacitar primeiro dentro dessa guerra, dentro desta batalha, para que depois você possa alcançar a vitória e possa glorificar o nome dEle por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Então não se desespere, simplesmente confia no Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estava aqui ouvindo um pouco do testemunho da irmã Zil, da obreira Zil, que estava aqui relatando um pouco da sua luta, né? Mas da coragem, da atitude, da perseverança para poder ter vitória em Deus. E muitas das vezes é assim que eu e você precisamos agir, com coragem, com altivez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho 2 filhas fora do meu casamento que moram comigo, convivem comigo, com minha esposa e com as outras 2 filhas, para a glória de Deus. Mas eu sempre pensei comigo, se um dia eu tivesse que enfrentar uma separação, naquele tempo longe da presença do Senhor, é que eu cuidaria das minhas filhas.
por muitas coisas que eu já vi no mundo aí fora. Então eu, como protetor, como pai, eu queria abraçá-la para que nenhum desses mal viesse atingi-las. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que me conhecem de perto, que conhecem toda a minha história, vai ter a certeza de que aquilo que eu estou falando não é mentira. E cheguei a um tempo da minha vida que eu não aceitei mais a vida de miséria da qual eu estava vivendo ao lado da mãe das minhas filhas, e chegamos ao consenso que cada um teria que seguir o seu caminho. Até mesmo porque até então não era casado, estava vivendo no mesmo pecado e querendo ajustar minha vida com Deus. E você viver com alguém que não está querendo nada com Deus só vai complicar a sua vida, porque a salvação é individual. E se você não abrir mão de coisas deste mundo para poder ter Jesus em sua vida, infelizmente aqui você vai ficar. Porque aquele que ama o mundo ou ama as coisas do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então eu precisei tomar essa atitude, mas também eu tomei uma outra atitude, que foi de ficar com minhas duas filhas. Independente daquilo que eu tivesse de passar, aquilo que eu tivesse que enfrentar, eu iria cuidar delas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, infelizmente, amados, às vezes nós precisamos ter coragem de tomar algumas atitudes. Tive a ajuda de muitas pessoas que também me amam muito, que estavam perto de mim para poder me ajudar no momento, até mesmo para ser os meus olhos no momento onde eu não poderia ver, para poder abrir e me alertar de algumas coisas, e eu ouvir aquela pessoa e poder ir lá e verificar o que estava acontecendo e poder corrigi-las. Louvado seja o nome do Senhor. Então, teve situação, eu nunca concordei com esse negócio de menininha de 14, 13 anos, já está namorando, né? Isso vai de cada um. Então eu sempre tive isso na minha mente. Então eu vetei por muitas das vezes, sempre quando eu pude. Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram mesmo depois de eu mesmo convertido. Chegou alguns jovens procurando namorar com minha filha quando ela tinha 13, 14, 15 anos, e a resposta foi não. Até mesmo pelo comportamento das pessoas que eu olhava e dizia, não é dessa forma que eu quero a pessoa para minha filha, apesar que não sou eu que vou escolher para elas um varão com quem elas vão casar, mas eu posso tomar decisão sobre elas enquanto elas estiver ao meu domínio, porque até mesmo não tem nenhuma hoje acima de 18 anos ainda. A mais velha vai fazer 18 anos ainda no mês que vem. Então, por muitas das vezes eu disse não, né? Chamava ela no canto, botava no canto e conversava. Até mesmo as pessoas chegavam para mim para me aconselhar, rapaz, não vai ser desse jeito, você cuidado do que você está fazendo, porque de repente ela pode querer ganhar o mundo aí fora pelo que você está fazendo. Mas se um dia, a minha resposta é a seguinte: se um dia ela quiser ganhar o mundo aí fora, a culpa não é minha, porque não foi eu que fiz, não foi eu que expulsei, não foi eu que mandei, foi ela que escolheu. E quando a pessoa escolhe tomar um rumo na sua vida, ela também será responsável pela consequência que virá sobre a sua vida. Então, mas eu, na posição de pai, eu tinha que tomar uma atitude e ensinar o caminho que deve andar. E assim tem que ser o pai, a mãe cristã dentro do seu lar. Porque muitas das vezes o que nós temos visto hoje é criança de 12, 13, 14, 15 anos fazendo o que quer e falando o que quer para papai e para mamãe, e eles aceitam de boa, sem se preocupar com nada. Então eu disse, comigo é diferente, você vai ter que aceitar do jeito que eu quero. E quando eu disse não, podia chorar, aí tinha aquela conversa, ele dizia assim, ah, mas eu amo ele. Você ama ninguém, rapaz? Você tem idade para amar ninguém? Você tem lá idade para namorar? Então quando fazia as escondidas que eu não sabia, ela ia, mas na hora que eu sabia, vem cá, acabou por aqui, não quero mais nem ouvir falar. Foi chegando a idade, ela hoje está com 17 anos, como eu falei, vai fazer 18 anos, a mais velha. E aí, até hoje, de repente arruma alguém que eu digo, rapaz, meu pai, mas tá bom, minha filha, eu vou deixar. A pessoa é crente, tudo bem, vamos lá. Aí de repente, eu vou terminar. É o quê, rapaz? Eu vou terminar com... mas eu te avisei ou não te avisei? Mas aí sempre, eu estou dando um exemplo, que muitas das vezes o pai e a mãe
abre mão para muitas coisas para os seus filhos. E muitas das vezes vai trazer consequência para a tua própria vida, vai trazer dor de cabeça para você mesmo. Principalmente quando chegar uma gravidez indesejável, isso quando é mulher. E muitas das vezes essa regra deve ser mantida até para os homens. Você que ama seu filho, não é porque ele é homem que você vai deixar ele namorar aqui e acolá, não. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, pede para ele esperar no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor alcançam a bênção e vitória da parte de Deus. Eu sou pai de 4 mulheres, 4 meninas, mas eu sempre pensei comigo, mas se fosse um homem seria do mesmo jeito. Eu, pelo conhecimento que eu tenho, eu ia ensinar o meu filho a esperar no Senhor, esperar a pessoa certa, e dar maneira para ele não tomar, para ele não cometer os erros que eu cometi lá no passado, sem conhecimento, querendo ir pela minha própria cabeça, pelas minhas próprias paixões. Então às vezes eu penso desse jeito, se eu tivesse um filho seria dessa mesma forma, ele ia tratar do mesmo jeito. O problema seria na hora que ele quisesse me enfrentar, aí ia ser problema para nós dois. E esse muitas das vezes, né? Mas muitas das vezes a forma que você vai tratando, o carinho, não leva nem para esse lado. Mas tem uns que muitas das vezes quer ser rebelde, mas mesmo querendo ser rebelde, a gente não pode baixar a cabeça, porque aquele que ama pune, irmão. A Bíblia diz que aquele que ama, ele corrige, e o próprio Deus, ele faz isso, até mesmo com o seu povo, dentro da sua palavra. Quantas das vezes Deus permitiu que Israel fosse levado a cativeiro simplesmente para corrigi-los, porque desobedeceu? Então o que é que Deus fazia? Permitia o cativo para castigar. Mas eu e você não podemos, eu e você precisamos lutar pela nossa família. Não podemos deixar que Satanás entre dentro do nosso lar. E a primeira forma de você vencer é orando. Davi, quando ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, tudo que ele viu, o primeiro socorro dele foi buscar em Deus. A sua angústia, as suas lágrimas, ele chorou aos pés do Senhor, buscando resposta, o que é que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tomamos decisão precipitada, e quando fazemos isso, fazemos de forma errada, não vai dar certo. Você acaba de receber aquela notícia e você já quer agir na emoção. Isso não é atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, não. A atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, independente daquilo que está acontecendo, eu vou falar com o papai. Aí você se encontra angustiado, angustiada, se derrame aos pés do Senhor, chore, fala com Ele tudo aquilo que você está sentindo, porque Ele ouve, e Ele diz que as tuas lágrimas serão colhidas. As tuas lágrimas não são em vão diante do Senhor. Quando você chora por algo que você perdeu, pode ser até em vão, mas quando você chora diante de Deus, quando você coloca os seus joelhos no chão para poder falar com o papai, é diferente. As suas lágrimas ali não vão ser em vão, e Davi sabia muito bem disso. Então Davi, ele vai orar, e a Bíblia diz que ele e aqueles que estavam com ele choraram até não ter mais força. Sabe quando você chora tanto que sai soluçando da presença de Deus, que você não aguenta mais ali, não tem palavras, você chega muitas das vezes, a angústia está tanto que você não tem nem o que falar, mas chore, porque as suas lágrimas são como palavras diante de Deus. Ele vai entender cada uma delas, mesmo sem você abrir a tua boca. A história de hoje vai mostrar para mim e para você que eu e você não podemos deixar que a nossa família seja destruída, seja levada a cativeiro, para uma prisão, sem que você lute, sem que você persevere por ela.
Tem crente, irmão, que está deixando a sua família sendo destruída, mesmo estando diante de um conhecimento tão amplo que é a palavra de Deus. Ou por muitas das vezes você ouve, você não quer botar em prática aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor. Mas é necessário que você coloque tudo em prática para que você venha obter vitória da parte de Deus para a tua vida. Você não pode aceitar. Você precisa continuar lutando, perseverando. O primeiro passo de Davi foi orar. Depois que ele ora, ele agora vai tomar a atitude de procurar saber de Deus se ele deve ou não perseguir aquela tropa. Observe que os ânimos das pessoas estavam já tão alto que estavam querendo apredejar até mesmo Davi. Eles estavam colocando toda a culpa daquele acontecimento que estava ali sobre Davi. E muitas das vezes tem coisas que nos acontecem e a única coisa que queremos fazer é culpar alguém que está do nosso lado. Ah, você é culpada, você é culpado. E muitas das vezes é assim que começa muitas brigas dentro do lar. Quando surge uma situação da qual os dois devem se unirem e conversar acerca do assunto e como vão resolver aquele problema, não, começa trocando acusações. Está assim porque você fez assim, está assado porque você fez desse jeito. Ah, você não me ouviu. E aí começa aquele conflito, aquela guerra. E aí quem se satisfaz com isso é o diabo, que se alimenta dessas guerras, dessas brigas dentro do lar. E é aí que tem que entrar a minha e a tua sabedoria. Se um momento você não consegue conversar com seu cônjuge, se afasta por um instante. Se afaste, espere os ânimos se acalmarem e depois você chama para uma conversa. Vai buscar da parte de Deus a decisão que você deve tomar. E aí vocês vão sentar, vão se unir. Porque se você tomar uma decisão precipitada, vocês só vão entrar em guerra. E aí muitas das vezes é onde são ditas palavras da qual você não queria nem mesmo falar, mas você acabou falando. E você não sabe a dimensão que aquela palavra atingiu aquela pessoa, e o tanto que feriu, o tanto que machucou, que magoou. São palavras que muitas das vezes é atirada como uma flecha que não tem como voltar atrás. E quando isso acontece, aquela pessoa que foi atingida por aquela flecha maldosa, ela não consegue nem mesmo perdoar. Ela se tranca para o perdão, e dali já é motivo suficiente para dizer não dá mais, acabou. É tudo que o diabo espera. É toda atitude que o diabo espera de mim e de você, para poder entrar e destruir completamente um lar, porque ali agora ele vai ficar fragilizado. Depois disso ele pode atingir os filhos. Ele atingindo os filhos, ele acaba de destruindo. Por quê? A mãe que ama o seu filho, que vê o seu filho lançado no mundo das drogas, da prostituição, nas noistadas afora, que muitas das vezes nem dorme, preocupada, sem saber onde é que está. Ele está destruindo aquela pessoa também. Ele está ferindo aquela mãe, está ferindo aquele pai. Usando quem? Usando o filho. Mas aonde foi? Como foi que começou? Foi lá atrás, em até mesmo umas simples palavras que foi dita, e que a pessoa até mesmo não conseguiu liberar o perdão, e dali diante se trancou, e ali ficou aquela ferida aberta, e que só pode ser fechada através de verdadeiramente um perdão sincero, para ela se libertar. Por quê? Porque é um mal. Então as pessoas queriam apredejar Davi, querendo pôr a culpa nele, mas é o que foi que ele fez? Ele foi conversar com Deus, irmão. Então você não pode tomar uma decisão quando os ânimos estão ali exaltados. Você precisa manter a paz do Senhor dentro de você, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que daria uma paz para mim e para você, mas seria uma paz diferente da que o mundo dá. Ele não prometeu para mim e para você vida, sabe, tranquila, não. Ele disse que no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Então diariamente nós vamos enfrentar lutas,
Diariamente nós vamos passar por muitas guerras, muitas batalhas, mas precisamos confiar em Deus. Precisamos estar ligado com Ele, falar com Ele, porque sem uma vida em conversa com Deus, infelizmente, é tudo que o diabo quer para destruir a nossa vida. E hoje, como o culto de família é voltado para a família, porque, irmão, se você não amasse aquela pessoa que está do teu lado hoje, você não estaria com ela. E Satanás, que tem ódio, ele vai tentar implantar de alguma forma o ódio entre vocês. E é aí que precisa manter a vigilância, para não deixar isso acontecer, para que vocês possam viver em paz, para que vocês possam estar bem diante do Senhor. A Bíblia até mesmo nos ensina que o casal, ele não pode deixar o sol sobrepor sobre a sua ira. Tem que ali, aconteceu algo, antes de você dormir, conversar sobre aquela situação, tentar resolver tudo direitinho, e depois você possa dormir tranquilo. Sabe, vamos sentar aqui no sofá, vamos conversar sobre o ocorrido, que ocorreu mais cedo. Precisamos conversar sobre isso. Isso não pode continuar acontecendo, porque muitas das vezes são coisas que começam a acontecer corriqueiramente dentro do seu lar, e aí aquele ânimo exaltado estoura tudo. Davi não, quando ele viu aquela perseguição, até aquelas pessoas que estavam apoiando ele, dizendo assim: vamos te matar, você é culpado. Ele foi falar com Deus e o Senhor disse: Davi, você pode perseguir, eu vou alcançar, persiga que você vai alcançar. Ei, eu quero te dizer nessa noite, persevere em oração, porque Deus, ele vai te dar vitória daquilo que você está buscando, aquilo que você está correndo atrás. Mas se você parar no lugar que você está, você vai perder tudo que você tinha. Imagine se Davi fica de braços cruzados, se Davi aceita. Eram 3 dias depois que Davi chegou. Ele não chegou no mesmo dia que a cidade tinha sido saqueada, chegou 3 dias depois. Mas ele sabia que ele estava com um grande Deus diante dele, que pode todas as coisas. E existe um momento que na nossa caminhada, irmão, nós vamos nos sentir cansados. A Bíblia diz, o texto nos diz que já ali cansado, 200 homens que estavam com Davi não conseguiram atravessar o rio, porque já estavam muito cansados da sua caminhada. E quantas das vezes isso não acontece conosco? Quantas das vezes? Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você persevera, quando você se une com alguém que está com o mesmo objetivo que você, quando você se cansa, alguém vai adiante por você, para poder te dar a vitória que você também estava pelejando, e você se cansou no meio do caminho. Davi estava com 600, mas 200 diz assim: eu não consigo mais. Se eu tentar atravessar esse rio, eu vou morrer afogado. Aí Davi agora vai fazer o quê? Vou compreender, fiquem aqui, que nós vamos mais adiante. Quando ele chega adiante, ele encontra um homem que foi abandonado pelos filisteus. Esse homem era um egípcio, e estava ali, foi abandonado porque ele ficou doente. Estava 3 dias sem comer, sem beber. Mas quando Davi encontrou ele, a primeira atitude foi dar água e pão. Davi alimentou aquele homem, e depois foi tratando com conversa, para entender tudo o que estava acontecendo. E aquele homem estava envolvido naquele grupo que havia invadido aquela cidade, fazia parte daquele grupo que havia tomado as mulheres e os filhos e filhas de Davi. E aí Davi, conversando, procurou saber onde é que ele estava, e aquele homem levou até Davi, onde é que eles se encontravam. E levando, a Bíblia diz que eles pelejaram e conseguiram resgatar todos aqueles que foram levados como prisioneiros, e nenhum dos filisteus sobreviveram naquela batalha, porque o Senhor pelejou por eles e deu a vitória.
Mas o que eu e você entendemos aqui, irmão, é que primeiro Davi, ele precisou conversar com Deus. Ele não saiu em desespero assim que ele ouviu a notícia de que seus filhos haviam sido levados. Quem sabe você está tudo bem, você confia no teu filho, na tua filha, mas de repente alguém chega para você e diz: rapaz, conversa com seu filho aí, ele está andando em má companhia, aquele grupinho ali. Infelizmente, tem um ditado popular que diz: quem diz que anda com porcos, falega ou come. Então é melhor você olhar, é melhor você conversar. E aí de repente, quando você vai ver, quantas famílias, muitas das vezes é assim, o filho já está assaltando, está envolvido completamente no mundo do crime, no mundo das drogas, e aí bate desespero. O que é que eu vou fazer? Olhe para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. O salmista disse: elevarei os meus olhos para o monte, de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É nele que você precisa buscar o refúgio, é nele que você precisa buscar forças, porque vai ter momento na tua caminhada que você vai se cansar. Quem sabe você está orando, pelejando, jejum e oração, e você muitas das vezes pensa que nada está acontecendo, porque aos seus olhos você não vê nenhuma mudança, mas Deus está trabalhando em silêncio. E quando Deus está trabalhando em silêncio, você não vê o trabalhar de Deus, você só vai ver a resposta do trabalhar de Deus lá na frente, por todo momento de oração, por cada momento de jejum e consagração, porque Deus não rejeita a oração. Todas as tuas orações são levadas diante do Senhor, e Ele ouve todas. O que você não pode é se desesperar diante de qualquer notícia que venha trazer tristeza ao teu coração. Você precisa continuar confiando no Senhor, porque é Ele quem peleja por você, irmão. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, quando o povo estava todo mundo desesperado, que foi que Deus mandou Moisés falar para o povo? Foi: se acalma todo mundo aí, porque agora é a hora do Senhor pelejar por vocês. Se você não desistir, você vai ter vitória. Mas quando você desiste, quando você para, infelizmente, acabou-se. Continue lutando em nome de Jesus. Nos versículos 18, eu vou ler aqui versículo 18, 19 e 20, somente para a gente encerrar em nome de Jesus. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-nas diante dos outros gados, e diziam: este é o despojo de Davi. Quando você persevera, tudo aquilo que tem sido roubado, Deus vai trazer de volta, para que você tenha tudo aquilo que o inimigo, o teu adversário, tem roubado de você. Você só não pode parar de lutar, você só não pode desistir, mesmo com pouca força, você precisa continuar lutando. Sabe, muitas das vezes estamos sem força, o sono, estamos pesados em sono, mas mesmo assim você se levanta nas madrugadas e diz assim: Senhor, estou aqui precisando de socorro, preciso de força, eu quero passar um momento contigo. Eu estava meditando essa semana, irmão, a forma que Jesus deixou bem claro o quanto eu e você precisamos buscar, nem que seja por um momento na madrugada. Foi no dia em que ele estava para ser preso, ele separou 3 dos seus discípulos e levou até o monte com ele, e disse: ficai aqui que eu vou ali mais adiante e orar. E quando ele voltou, encontrou eles dormindo, e disse: desperta, será que vocês não podem vigiar comigo, nem que seja 1 hora?
E por 3 vezes que ele voltou, seus discípulos estavam dormindo. Aí me veio o entendimento. Precisamos. Ele quer ter uma conversa comigo e com você, nem que seja por 1 hora. E que hora é essa na madrugada? A Bíblia vai dizer: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Por quê? Porque na hora que você se levanta de madrugada para falar com Deus, você está tirando do teu tempo para Deus. Você não está tirando daquilo que está te sobrando. Você está tirando do teu melhor. Você está sendo Abel diante de Deus. Está escolhendo o teu melhor para entregar ao Senhor. Senhor, na melhor hora do meu sono, eu estou aqui para me render diante do Senhor, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu não vou desistir. Olha para, diga para o Senhor: toda a honra, toda a glória é do Senhor. Mas quando você cruza os braços e diz assim: estou cansado, estou cansado, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Irmão, vigie. Estava essa semana também meditando na palavra de Deus e passando para a igreja. Quando eu e você tomamos a decisão de nos batizar, isso representa um arrependimento, um novo nascimento. E quando você nasce de novo, é para que você faça como Paulo: esqueça das coisas do passado e viva um futuro com o Senhor, a nova vida. Paulo diz assim: eu não quero me gloriar, eu não quero ser aqui, não quero dizer para vocês que eu sou melhor do que nenhum de vocês. Mas uma coisa eu faço: eu tenho esquecido das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo que é Cristo. Mas muitas pessoas têm tomado a decisão de aceitar Jesus, de se batizar, e têm olhado para trás, têm voltado para trás. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E só vai entrar no céu aqueles que verdadeiramente se arrepender. O arrependimento sincero, dizendo: Senhor, eu reconheço a minha culpa e a minha necessidade que eu tenho de Ti. Se não for dessa forma, nós não vamos entrar no céu. Queremos vitória, queremos, e Deus tem para nos dar, queridos. Mas se preocupe em buscar em primeiro lugar o reino do céu. Busca a justiça de Deus. Você sabe o que é a justiça de Deus? É você ver o irmão do teu lado fazendo algo de errado e você querer ensinar a palavra de Deus para que ele deixe de praticar o erro. Não é muitas das vezes você ver o teu irmão fazendo a coisa errada e você ainda achar graça. Não, isso não é justiça. Buscar a justiça de Deus, querido, é você também querer que o seu irmão faça parte do reino do céu, para que ele não seja destruído na ira do Senhor, para que ele possa ter um arrependimento e ser alcançado pelo Senhor. Então persevere. Eu não sei o que você tem passado dentro do teu lar. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado dentro do teu lar.